Pare de ser uma pessoa burra. Este tema aqui parece super polêmico e eu coloquei só pra chamar a atenção mesmo na capa, tá? Às vezes eu observo que nós temos uma tendência de rejeitar a educação na nossa vida, de rejeitar o fortalecimento do nosso intelecto. E assim, é algo que eu tenho tentado fazer muito, principalmente da última semana pra cá. Tentei seguir uma rotina de estudos e não falhei, graças a Deus. Não foi totalmente como eu idealizei, mas consegui manter a constância e isso já é uma vitória. Então agora é só ir melhorando durante as semanas e tudo. Só que assim, durante o período que eu ia estudando, eu ia pensando assim sempre: poxa, enquanto eu tô estudando aqui, mesmo não sendo um assunto específico da Bíblia, por exemplo, isso não quer dizer que eu não tô glorificando a Deus. Porque uma forma da gente glorificar a Deus também, além de ficar indo pra igreja, além de ler a Bíblia todos os dias, de orar, é através dos nossos estudos. Nós não podemos negligenciar isso. E a Bíblia mesmo fala da importância do estudo, da educação, principalmente no livro de Provérbios, onde a gente pode encontrar isso. E eu trouxe alguns versículos do livro de Provérbios que falam muito sobre a importância do conhecimento e da sabedoria. Provérbios 10:17. Quem acolhe a disciplina mostra o caminho da vida, mas quem ignora a repreensão desencaminha outro. Provérbios 1:5. Se o sábio lhes der ouvidos, aumentará seu conhecimento, e quem tem discernimento obterá orientação. Provérbios 18:15. O coração do que tem discernimento adquire conhecimento. Os ouvidos dos sábios saem à sua procura. E por fim, Provérbios 9:9. Instrua o homem sábio, e ele será ainda mais sábio. Ensine o homem justo, e ele aumentará o seu saber. E assim, gente, é muito importante a gente buscar ter conhecimento das coisas também que estão ao nosso redor. É importante ler a Bíblia? Sim, é o primordial mesmo, ler a palavra, meditar, não só ler, né? Meditar nas escrituras, orar, ter uma vida de comunhão com Deus, como já foi falado em vários vídeos aqui do canal. Só que é importante a gente também buscar conhecimento das coisas aqui do mundo que nós estamos, sabe? Para não sermos pessoas facilmente manipuláveis por parte de políticos, por parte de outras ideologias. Então é muito importante a gente conhecer as visões aqui do mundo, sabe? Conhecer, assim, pelo menos o básico, mas é importante a gente conhecer. Conhecer o que é que acredita tal ideologia política, conhecer o processo histórico do nosso país também, não só do nosso país, mas o processo histórico de formação do mundo, as guerras. Eu acho isso muito importante conhecer, sabe? Tem gente que diz, história é coisa do passado, a gente não precisa saber disso agora, o que é que tem a ver? Mas, gente, acontecimentos do passado estão se repetindo agora. Então é importante a gente ter o conhecimento histórico. E a Bíblia também fala sobre história, então não faz sentido a gente desprezar isso, sabe? Não só com a disciplina de história, mas outras disciplinas, relações internacionais, por exemplo, entender o que está acontecendo no nosso mundo, entender sobre quais as consequências de um ato, de uma decisão política ou econômica. Isso é muito importante para que a gente consiga questionar coisas que talvez sejam erradas e que possam nos prejudicar o nosso meio, o nosso coletivo também, sabe? Então, assim, é muito importante a gente estudar, sair desse raso intelectual às vezes. Existem tantos livros maravilhosos. A Bíblia é o principal, gente. Isso é um fato inegável. Só que existem tantas literaturas maravilhosas que a gente consegue absorver coisas boas. Por exemplo, livros que, inclusive, eu vou fazer até depois uma análise de alguns aqui no canal. Mas existem livros clássicos maravilhosos, principalmente de um escritor que eu tenho gostado muito de ler, é do Dostoiévski. E os livros dele são maravilhosos porque você consegue entender o contexto histórico que ele escreveu e você consegue tirar lições de vida. Você consegue, assim, expandir a sua capacidade de leitura e trazer coisas boas para a sua vida mesmo, de aprendizados e ensinamentos. E existem tantos livros bons e às vezes a gente fica o dia perdendo tempo só vendo TikTok, só vendo shorts do YouTube. Eu me incluo nessa parte. E existem tantas literaturas, tantos estudos maravilhosos, palestras interessantes para assistir e a gente acaba perdendo tempo só vendo coisas que ficam estimulando o nosso cérebro naquela dopamina excessiva, mas no final não tiramos nada de realmente proveitoso dessas coisas, desses conteúdos em geral.
Então aqui este vídeo é basicamente outro convite, são tantos convites que eu faço aqui neste canal, só que é um convite para refletirmos como está a nossa capacidade de estudo, nossa capacidade de leitura, e para que neste ano você faça um desafio e pense assim, não, eu quero conseguir ler mais livros, livros de boa qualidade também, porque existem muitos livros ruins e filmes também, como foi falado no vídeo anterior. Então, assim, existem conteúdos maravilhosos que a gente consegue extrair coisas boas e consegue ver Jesus, às vezes, ali. Eu já vi muitos filmes que não são cristãos, assim, tipo, é um filme declaradamente evangélico. Não, mas ali eu consegui tirar uma lição tão importante de vida e você começa a comparar com aspectos do cristianismo. Então isso é importante porque você vai fortalecendo sua capacidade analítica e crítica também. Então, assim, é muito importante a gente valorizar o estudo, a importância do estudo, a importância da leitura. Essas coisas são importantes, não podemos negligenciar isso. Pensa assim, tenho que estudar para uma prova. Ai, eu tô tão cansada, eu tenho preguiça disso. Por que eu tenho que fazer isso? Quando você muda a perspectiva e vê, poxa, eu posso glorificar a Deus através disso, você consegue levar as coisas de modo mais tranquilo, sabe? Então, gente, valorizem o estudo, valorizem a importância disso. Não estudem só por obrigação, porque tem uma prova e tudo, embora seja importante também. Mas busquem, assim, conhecimento mesmo. Existem tantos sites, jornais interessantes, canais sobre história, sobre política, que é interessante, que é importante a gente entender também. É tão legal você ter conversas inteligentes, não pra você se exibir ou pra demonstrar certa soberba, porque você sabe das coisas, mas conversas mesmo genuínas, mas que você consegue trocar ideias com as pessoas, você consegue ter um diálogo diverso com as pessoas, consegue falar de vários assuntos, porque você tem essa capacidade mesmo, porque você estuda, porque você busca conhecer das coisas. Então isso é muito importante. Eu acho que a palavra mais falada deste vídeo aqui foi importante. Mas é porque é importante, é fundamental isso também. Estudar não é uma coisa romântica, eu sei, tá? É difícil. Mas a gente não pode querer ficar só no raso mesmo, porque o raso é confortável, porque a gente não precisa se esforçar. Mas se você quer ter algo a mais nesta vida, você quer conseguir uma profissão melhor, quer conseguir boas notas, quer ser uma pessoa mais assim culta, né? Demanda esforço, demanda tempo. Então, pessoal, vamos parar de perder tempo vendo só coisas fúteis assim que não agregam tanto valor. Não que seja errado você ver um vídeo engraçado e tudo, enfim, né? Só que é importante a gente buscar coisas também mais específicas, de campos de conhecimento. Se você gosta de história, vai tentar ver um filme histórico sobre as guerras napoleônicas, sei lá, ou sobre a história do Brasil, porque às vezes a gente não conhece nem a história do nosso próprio país. Se você gosta de ciência, vai ver filmes sobre isso, filmes de ficção científica, que possam agregar um valor, um conhecimento para vocês, sabe? E pense assim, eu estou glorificando a Deus quando eu estou estudando. Eu estou glorificando a Deus quando eu estou tentando expandir o meu conhecimento também. Porque tudo isso deve ser para a glória dele. Não veja isso como uma forma de, eu vou ser uma pessoa mais intelectual, vou ser mais inteligente do que todos e isso é bom. Não, não pense assim. Pense como uma forma de glorificar a Deus e que você pode usar este conhecimento para ajudar outras pessoas. Tá bom? Essa é a conversa de hoje. Que Deus abençoe. Não seja burro, por favor, e até a próxima semana.